Eu fiquei bastante tempo sem postar conteúdo, porque eu encontrei algumas informações sobre investimento há mais de um ano atrás, que eu achei bem interessantes, e eu entrei num buraco ali de coelho, fui estudando, pesquisando, e aquilo me deixou fascinado a tal ponto que eu não tinha mais tempo para me dedicar a criar conteúdo. Mas agora, né, que eu já solidifiquei um pouco esse conhecimento, estou aplicando faz um tempo, eu queria trazer para vocês tudo que eu descobri. Só que quando eu comecei a escrever a introdução, né, desse vídeo que eu ainda quero fazer, eu vi que não adianta eu só jogar a informação, né, por melhor que ela seja, sendo que a gente está aqui, né, na internet com trocentas informações, e do que adianta você ver uma informação boa, dali a 5 minutos você vê uma informação ruim, e você não sabe diferenciar uma da outra, né? Então eu comecei a pensar aqui em como que eu comecei a mudar minha visão de investimentos muitos anos atrás, e que foi o que começou a me trazer resultados muito melhores, muito mais constantes. E até hoje eu estou nessa jornada, né, de melhorar essa visão, mas tudo começou num ponto muito específico que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que é um fundamento essencial para você saber diferenciar uma informação boa de uma informação ruim, né? E como que isso aconteceu na minha vida? Bom, eu era investidor comum, né, como você é, e eu estava ali, né, com as informações que todo mundo tem, né, análise técnica, candles, né, os livros do Warren Buffett, recomendação de corretora, aquela coisa toda, notícia. Só que eu estava frustrado com os investimentos e, ao mesmo tempo, também com medo. Toda vez que eu ia fazer um investimento, eu ficava com medo. Eu não sabia se aquilo ia dar certo, eu não tinha uma segurança, né? E quando eu via meus resultados, realmente, tinha resultados muito quase aleatórios, parecia. Tinha coisas que davam muito certo, outras coisas davam muito errado, e outras coisas, né, a maioria era bem medíocre. Então, eu acho que você sabe bem do que eu estou falando. E ao mesmo tempo, né, em paralelo, eu estava estudando outras coisas para melhorar a minha vida, né? Coisas tipo nutrição, exercício, psicologia. E nesses campos, conforme eu ia aprofundando, lendo livros melhores e mais detalhados, eu ia entrando numa questão mais científica das coisas, né? E se você já leu um livro mais científico, ou até mesmo um paper, né, um artigo numa publicação científica, você sabe que você não pode fazer uma afirmação sem dar uma referência, né? Você tem ali, de preferência, muitas referências para embasar o que você está falando, e aí, em cima disso, você constrói a sua hipótese, o seu experimento e a sua conclusão. E enquanto eu lia isso em vários campos, né, eu lia o material de investimento que as pessoas falam os maiores absurdos, né? Inclusive pessoas famosas, pessoas, né, que vendem muitos cursos, falam coisas bizarras, as pessoas acreditam, mas não existe nenhum embasamento, nenhuma referência científica, nenhuma tese estatística, nenhum teste. No máximo tem um backtest ali bem fuleiro, né? E eu já vou falar mais sobre isso, né? E coisas do tipo, você tá vendo o gráfico aqui, fez uma formação do candle do urso cagando na floresta, ou a formação da mosca na sopa, então o preço vai subir, o preço vai descer. E você começa a pensar sobre isso, e você começa principalmente a pesquisar sobre até conceitos conhecidos em análise técnica, em investimento, e você vê que não tem informação científica sobre isso, e quando tem, geralmente não é muito favorável. Já tá o spoiler aí, né? E isso me incomodou muito. E quando eu comecei a ter essa análise mais rigorosa das informações que existem em investimento, eu vi que o castelo de cartas caiu, cara. Foi totalmente derrubado. 99% das informações é uma porcaria. Tô falando isso mesmo, é ruim. E aí começou a minha jornada, né, que continua até hoje, e esse é mais um passo dela, para buscar boas informações e métodos mais robustos de investir, né? Mas, em primeiro lugar, por que que as pessoas usam tanto informações ruins, né? Por que que as informações ruins são tão comuns por aí e por que que a gente usa ela por tanto tempo? Em primeiro lugar, elas são uma narrativa sedutora. Eu não tenho como negar isso. Especialmente coisas tipo análise técnica ou as promessas do day trade, né? Ou a própria questão dos dividendos, que é
Dividendos são interessantes, mas eles não são a solução dos seus investimentos, né? Mas é uma ideia interessantíssima a questão da renda passiva. São todas narrativas muito sedutoras, são fáceis de vender, fáceis de espalhar, fáceis de fazer vídeo com clickbait, mas isso são narrativas, são ideias, né? Elas não têm rigor científico, porque o processo científico ele acontece como? Você tem uma hipótese, né? E geralmente ela é baseada na observação do mundo ou em pesquisas que vieram antes. E aí você tem um experimento para ver se essa hipótese é falsa e não verdadeira. E esse é um grande diferencial. E aí você tem a conclusão. E por que que você tem que provar que a sua hipótese, né? Você tem que tentar provar que a sua hipótese é falsa? Porque você pode provar que qualquer coisa é verdade. E como eu disse, você pode provar que médias móveis são lucrativas, né? Elas podem trazer uma estratégia lucrativa. Se você pegar um certo ativo num certo período de tempo ali, você faz, né, um filtro de dados e você prova que naquele momento, naquela situação, né, uma estratégia de médias móveis, foi lucrativa. Mas ela é lucrativa o tempo inteiro? Né? Ela é lucrativa, né, em todas as situações, para todos os ativos? Não, não é. Você precisa de uma análise rigorosa e você vê quando que essa estratégia não funciona e dali você tira uma conclusão, vendo se é uma estratégia que pode ser viável ou se é uma estratégia que é basicamente aleatória. Então, essa questão é importante, né? De você não. Se você tem uma ideia sedutora, uma ideia bonitinha, você tem que ver onde que ela quebra, né? Onde que ela é falsa. E se ela é mais falsa do que verdadeira. E outro motivo porque, né, essas ideias, mesmo que elas sejam tão populares, mas elas acabam não funcionando na prática, é que o mercado é uma arena extremamente competitiva. É você contra o mundo inteiro querendo o seu dinheiro. Não tenha ilusões quanto a isso. Tá todo mundo contra você nessa arena. Grandes fundos, bancos, sua corretora. No momento que o seu dinheiro está na arena, todo mundo quer ele. E essas pessoas têm informações, têm tecnologia, têm anos de experiência, pesquisa, habilidade, coisas que a gente, como investidor pessoa física, a gente não tem. Então, assim, você tem que ter esse cuidado. E eu não estou falando que esses players, né, corretoras, bancos, são maliciosos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que eles são extremamente competitivos e extremamente bons no que eles fazem, né? Então, você tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado com os produtos que te vendem. Você tem que sempre pensar o que que a pessoa tem a ganhar me vendendo esse produto, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem a ganhar que você vai operar mais, gastar mais corretagem, né? Pô, você tem que ficar atento com isso. Geralmente, sua corretora ela vai querer que você opere mais, porque ela ganha nisso, né? Se você tem uma estratégia ali que você tem, por exemplo, stops muito definidos, os grandes fundos adoram isso. Porque o que acontece? Se você tem um suporte ali definido no mapa, tá todo mundo vendo, no mapa não, no gráfico, tá todo mundo vendo o mesmo gráfico que você e tem um suporte extremamente óbvio ali. E é claro que um monte de gente vai ter o stop ali. E se o player grande forçar um pouquinho o preço para baixo, vai estourar um monte de stop, o preço vai cair mais e ele vai conseguir comprar o ativo que ele quer mais barato. E mesmo que isso sejam poucos centavos, né, para um player que está operando ali centenas de milhões, isso faz muita diferença. Então a gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem que acreditar que a gente não está sozinho nessa arena, né? Existem muitos outros players e a gente é um alvo deles. E assim, quando eu comecei a perceber tudo isso, é claro que eu fiquei frustrado, eu fiquei triste, quis desistir. Por muito tempo eu desisti da renda variável, né? Anos atrás, quando a renda fixa estava, como está agora, muito boa, eu vi, pô, minha performance tá pior que a renda fixa, então eu vou colocar o dinheiro todo na renda fixa, que se dane. Eu fiz isso, deixei um pouquinho em Bitcoin, que eu sempre gostei. Mas assim, tava quase todo o meu dinheiro em renda fixa, algo muito seguro, algo rentável. E aí, aos poucos, né, eu fui mudando minha opinião e eu espero, né, que eu esteja te levando nessa minha história, que você consiga acelerar a sua jornada nesse sentido, que eu saí um pouco da decepção e falei, não, eu vou estudar, eu sei que é possível superar o mercado, eu sei que é possível ter retornos legais e constantes.
E é isso que eu queria trazer para vocês no final das contas, né? Depois de toda essa história, de toda essa informação, como que você consegue investir de um modo, né, rentável, consistente e sem medo, sem ansiedade, né? Sabendo o que você está fazendo. O primeiro passo, cara, é humildade, né? Depois de tudo que eu trouxe, eu acho que ficou bem claro, assim, que a gente é humano, a gente não tem todas as informações, a gente não tem toda a habilidade, a gente não tem toda a tecnologia, a gente tem ilusões, a gente tem vieses. Então a gente tem que saber que, assim, 90%, eu já vi pesquisas com 99%, né, de day traders perdem dinheiro. 90% ou mais de investidores ativos perdem dinheiro. E mesmo grandes fundos, grandes bancos, com todas as informações e habilidades que ele tem, eles ainda não conseguem bater com consistência a média do mercado, né, o índice Bovespa. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade e começar a ver, né, onde estão nossos pontos cegos. Né? E aí a gente vê, como eu disse, a gente tem muita ilusão. Esse é o maior ponto cego, né, do ser humano, é o viés. A gente tem um viés, a gente quer enxergar certas coisas que não estão ali. É aquela questão, né? Se a gente olha uma nuvem, a gente consegue ver rosto, a gente consegue ver forma, a gente consegue ver animal, mas não está nada ali, sabe? É só a nossa cabeça. E com investimento é a mesma coisa, especialmente com análise de gráfico. Né? Se alguém fala, olha só, o padrão da bandeirinha, a sua cabeça ela vai procurar o padrão da bandeirinha e ela vai ver ali, né, o padrão da bandeira dando certo. Mas a gente precisa de uma análise mais fria. É o seu dinheiro que está em jogo, né? Você precisa de uma análise estatística, fria, científica, para testar essas ideias. Porque se fosse fácil, tava todo mundo milionário, né? E não é assim. Nem os, como eu falei, nem os próprios fundos têm ideias assim tão consistentes, porque eles também estão competindo um contra o outro. Então, né, a gente tem que ter essa questão de avaliar nossas ilusões, avaliar nossos vieses. E aí a gente chega na questão, né, de procurar mentores que tenham uma performance irrefutável. Então, e mentores que eu digo pode ser, né, um influencer, pode ser alguém que escreveu um livro, pode ser um grande investidor, pode ser um guru, a pessoa pode estar viva, pode estar morta, não importa. A questão é que essa pessoa tenha ganho dinheiro no mercado. Isso é importante. Porque muita gente que a gente vê cheio de dinheiro, eles ganharam vendendo curso, fazendo palestrinha, né? Aí a pessoa nunca mostra a performance dela no mercado, porque provavelmente é uma porcaria. A maioria dessas pessoas não opera bem. São pouquíssimos que sabem operar bem, que têm um histórico legal. Então, são essas pessoas que você deve procurar. Se você não conseguir achar o histórico da pessoa, você tem que testar as ideias dela. Não importa o quão legal seja a ideia, você tem que botar essa ideia à prova, você tem que procurar. De novo, né? A gente tem que ser humilde. A gente não é o primeiro que pensou numa ideia de investimento. E a gente não é, de longe, a primeira pessoa que quer ganhar dinheiro no mercado. Existe muita pesquisa, existe muito estudo. E se você achar uma ideia legal, vai no Google e procura, né? Sei lá, investimento de dividendos, evidência, ou investimento de dividendos, né? Ciência, ou pesquisa científica. E você vai achar bastante informação, especialmente em inglês, né? Se você não sabe inglês, você tem que dar teus pulos para aprender, cara, porque a maioria das informações está em inglês e você vai aprender muito. E, e é ter essa humildade e essa questão de destruir a ilusão, né, cara? Você vai ter que ir atrás de informação mais fria. É chato mesmo, cara. Eu não sou da matemática, não sou da estatística. Eu sei o básico, assim, para ler um estudo e ver se aquilo ali, se aquela ideia faz sentido ou não. É algo que você tem que se esforçar e vai ter que ir atrás disso mesmo, deixar a preguiça de lado e ir. Porque, como eu disse, né, a gente tem que superar essas tendências ruins humanas e cuidar do seu dinheiro, cara, que não é a coisa mais importante, mas é quase, porque o dinheiro ele é um símbolo de tempo. É o tempo que você trabalhou, é o tempo que você deixou seu capital ali trabalhando por você, e a gente tem que cuidar disso da melhor forma possível. E eu espero que eu te levando, né, nessa jornada aí, você tenha aprendido algumas coisas e que a partir de hoje você comece a ver as afirmações que fazem por aí, né? E se questione, tá, mas da onde tiraram isso, né? Existe uma análise, existe um estudo por trás disso? Ou a pessoa está falando isso da boca para fora para tirar o meu dinheiro? Espero que tenha sido valioso para você isso e até a próxima.